1 João capítulo 13, 7 a 11. Você achou aí? Estou lascado, gente. Outro dia eu fui num evento, ninguém estava de Bíblia, estava todo mundo no celular, né? Aí eu cheguei lá parecendo um cara do século passado. Eu não sou do século passado, né? Eu sou do milênio passado. Aí saiu de Bíblia lá e eu sou um cara da concreção, né? O pastor lá estava com um tablet. Estava pregando. Tablet não, acho que era Kindle. Aí vamos lá, né? Isso mesmo. E para mim isso é uma coisa que eu tenho que pegar, riscar, escrever ao redor, senão eu não consigo produzir. Aí a coisa está muito virtual e a gente fica assim, será que as pessoas estão... Talvez com uma geração que já cresceu virtualizando tudo, né? Eu não consigo realizar nada se não tiver uma troca afetiva com o negócio, não, de riscar, de colorir. Essa geração aqui é só assim. Mas será que as pessoas elas realmente aprendem? Porque a sensação tem tipo assim. Não. Aí ficou um negócio lá no culto lá e ninguém levou nada pra casa. Porque quando você pega aqui assim, eu ia pra minha casa e falei assim, nossa gente, legal esse negócio aqui. A neurociência fala que não, que a gente só aprende se a gente escrever mesmo, mas, por exemplo, igual esse aqui, não tem como você marcar depois você escrever. Não, aí quando é assim, você faz no papel, entendeu? Agora, Agora, só pegando no celular e vendo, realmente não. Mas tem vários aplicativos que permitem isso, você marcar, você escrever observação, aí a observação ficou curta, na hora que você clicar, ela abre de eu novo. tô maluca por um tablet, eu não quero caderno mais. aí também eu com tecnologia, né? Aí, tipo assim, aí fica sinalizado que ele tem uma observação, entendeu? Aí toda vez que você abre, você vê. Mas eu sou desse tempo aqui. Eu também, prefiro assim. Eu tenho apego a minha que meu pai queria. E aí a gente fica assim, pensando, é bom, economiza, é de hábito. Então, parece que realmente quando a Bíblia fala que a existência ficou maldita, não tem jeito, porque você tem uma vantagem de não estar derrubando árvore, mas também a humanidade continua muito maldita, né? Muito... Isso é a Bíblia fala. Falta de apego, falta de consideração. As pessoas ficam muito desapegadas, né? A gente não tem profundidade filosófica, ficou lá na faculdade. Para quem vai fazer uma coisa, né? Eu acabo tendo uma resistência muito pessoal com esse negócio de mestrado e doutorado por causa disso. Primeiro que eu teria que me dedicar religiosamente a uma coisa que... Eu falei assim, gente, eu nem me dediquei religiosamente àquilo que eu sei que eu nasci para fazer. Imagina que eu vou fazer um mestrado e doutorado. Mas depois quando você vai ver um negócio assim, tem um caminho, tem um script, é uma coisa bem mercadológica, e aí você tem título para ganhar dinheiro, né? Você acaba tendo um título para ter aumento salarial. Mas não é aquela coisa do conhecimento, assim, cara, minha tese de doutorado mudou alguma coisa. Ainda tem algumas coisinhas assim, né? Igual eu estava vendo essa semana as postagens aí da Karen, eu preciso ler. É uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado? É uma tese de doutorado. Eu preciso ler a tese dela sobre a submissão da mulher. Premiada de capas. Premiada. Então, mas fora isso, esse tanto de título espalhado que o cara fala assim, gente, eu fiz minha graduação melhor do que esse título de mestrado desse povo. Porque se você leva a sério o conhecimento básico que você tem... meu Deus do céu. É verdade. Merece um capítulo à parte. Nossa Deus. Não, tipo assim, porque as pessoas estão nem que ele falou de mestrado, assim, eu lembrei, né? No Brasil. Quando eu falo um capítulo à parte, que para mim é um problema. É muito mais nevrálgico. Mas então vamos lá no nosso estilo arcaico. 3:7 diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta:
que amemos uns aos outros. Eu vou deixar o Carlos para o próximo encontro aqui. O apóstolo está aqui falando de coisas que parecem simples e ao mesmo tempo são muito sérias, porque você tem aí várias coisinhas que a gente fala no dia a dia e não entende a profundidade delas, né? Primeiro, até esse ato nosso de reunir aqui é uma pergunta que a presente geração não faz, mas ao mesmo tempo não consegue entender o motivozinho. Por que a gente tem que adorar a Deus? A gente é tão divorciado de Deus que fica cantando o Criador do Universo. Será que Deus é um otário que precisa ser louvado? Alguma coisa assim? E aí existe esse mistério, né? Ninguém aqui pediu para nascer, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa errada com a gente, porque nós que não pedimos para nascer, a gente se pega adorando tanta firulice, né? Tanta mentira, tanta banalidade. É só você ver as músicas que fazem sucesso, né? O sucesso é, sei lá, você ficar falando de bunda, peito, quer dizer, na minha época era bunda e peito, agora tem uma coisinha mais grave aí que é sentar e rodar e fazer não sei o que, e a coisa vai... E aí, assim, por que... Aí, assim, a gente fica aqui sem entender porque Deus precisa ser adorado. Mas a gente também não se pergunta por que a gente adora essas coisas, né? Que a gente adora ficar cantando besteira. Igual hoje a gente está tendo um clássico, eu até achei que você não vinha, porque está tendo um clássico do seu time, né? Aí... Já vi você de uniforme. Aí... as pessoas já viu o que é um louvor? Já viu o que é um louvor a um time de futebol? Assim, as pessoas, elas literalmente matam e morrem, elas adoram aquilo. E é uma coisa assim que é tão lesiva para elas, porque assim, a organização de uma Copa, não estou aqui falando mal de quem torce, não, estou falando do fenômeno humano, que a gente fica se perguntando por que a gente tem que adorar a Deus, a gente não vê como é que a gente é banal, que a gente mata e morre, e aqueles deuses do esporte ficam ali vivendo e zombando da gente, né? Eu fico rindo, que ultimamente eu tenho ouvido lá na escola assim, não, o Neymar é uma péssima pessoa, mas ele é um maravilhoso jogador. Não justifica o demônio, depois me fica invocado, né? Não vem justificar demônio aqui pra mim, não. Brinca assim só para irritar os meninos, porque eles têm que dar um justificado, assim, porque o Neymar é uma péssima pessoa, mas ele é um ótimo jogador. Então, porque ele é um ótimo jogador, ele tem que ser que ele nem joga, que já chega caindo. E quanto mais você fala dele, mais ele fala mal de você e fica rico às suas custas, e deve a Receita Federal, e ajuda um ou outro aqui para poder... Mas enfim, não fale mal de Neymar ou de algumas figuras públicas que o universo pode acabar. E Deus, a gente pergunta, por que eu tenho que adorar a Deus? Por que eu tenho que cantar? Ai meu Deus, a gente fica com essas perguntas, né? E o João está falando aqui dessa coisa que a gente não valoriza e que são coisas sérias. Aqui ele está fazendo um contraste, né, entre os nascidos de Deus e os filhos do maligno. Os nascidos de Deus e os filhos do maligno, que ainda tem uma terceira categoria que não aparece aqui. Porque o próprio texto bíblico nunca escondeu que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. De maneira que todas as criaturas foram criadas por Deus. É isso que Jesus fala para Nicodemo, né? Quem não nascer da água e do Espírito, porque todo mundo que nasceu da água veio de Deus. Do vírus, do fungo, até o ser humano mais arrogante, todos são feituras de Deus, todos foram Deus que criou. Mas aí o João deixa então a criação natural de Deus, criou no sentido de que Deus deu uma ordem, né? E a ordem para se criar, ela é tão divina que ela acontece até em meio às nossas maldades, né? Tem dois eventos que sempre me chocam imaginar que isso está acontecendo nesse momento. É quando um pai está molestando a própria filha e pode engravidá-la, e aí é uma lei natural de Deus, mas é só até aí que o nosso raciocínio deveria ir. Então, primeiro, como é uma ordem natural de Deus que a vida se exerça, ela acontece até quando tem um pai molestando a própria filha, ou quando tem um bando de homens estuprando mulheres, igual estupro de guerra, né? Uma coisa assim. E isso é chocante, tipo assim, olha, o imperativo de Deus está aí, mesmo em meio às nossas crueldades, mas o nosso raciocínio deveria ser até aí. O que a gente faz? Nós que não amamos as pessoas, porque ele termina o texto falando, olha, sinais de alguém que é nascido de Deus.
é que a gente ame as pessoas. Ele até fala que a gente ame os irmãos, que a gente vai identificando os nascidos de Deus para a gente amá-los. Aí, nós que religiosamente temos dificuldade de amar os irmãos, a gente logo começa a amar o embrião. Ah, é uma vida! Deus que fez! Aí, quando eu estou no debate mais acalorado, eu falo assim, mas Deus não fez a bactéria tanto quanto fez o embrião? Porque a bactéria é criação de Deus também. Então, se é para amar assim genericamente, como uma maneira de odiar as mulheres, então vamos amar a bactéria. E aí eu acabei de exercer um ódio agora, que quando eu bato o Paulo, eu matei a bactéria, tudo criação de Deus. Quando eu estou andando, eu matei um monte de ser vivo que Deus criou. Então, o João ele não entra nesse assunto. Jesus que entrou nisso lá com Nicodemos, olha, quem não nascer da água e do Espírito, porque nascer da água é ser criação divina. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e tudo foi criado, tudo, até o diabo foi criado por Deus. O diabo na sua essência, na sua inteligência, né? E aí o diabo acabou se tornando escravo do próprio mal, que é uma alternativa, abstrata, conceitual. Ou seja, a gente tentando raciocinar na nossa limitação intelectual, né? Deus é amor. Tudo que existe fora de Deus é o mal. Né? E aí o diabo foi criado em amor, mas ele olhou assim e falou assim, eu prefiro aquilo que é não Deus, né? Nem que é anti-Deus, Deus não tem concorrente. Mas o ser inteligente que Deus criou olhou assim, Pai, ele fez essa pergunta que a gente vai, para que louvar a Deus, né? Que é isso, a gente podia fazer uma coisa melhor. E aí, ele que tem muitos poderes, inclusive o poder de possuir alguém, a gente não faz ideia do quanto que Deus nos guarda disso o dia inteiro, porque ele tem poderes de nos possuir. E aí, como ele não pode nos possuir, ele tem o poder de nos seduzir. Né? A sedução é o oposto da educação. Né? A educação é você colocar a pessoa no caminho. E a sedução é você colocar uma pessoa num suposto caminho melhor. Vem pra cá, que aqui é legal. A gente vê muita sedução nas eleições, né? As pessoas são terríveis, são mal intencionadas, mas elas têm um discurso sedutor. Assim, é nesse que eu vou votar. E aí o cara destrói a sua vida. E o diabo, ele é o grande sedutor da existência. Ele é muito poderoso. Ele não é todo poderoso não, mas ele é quase todo poderoso. Porque ele é o príncipe deste mundo. O João vai falar isso tudo dele o tempo todo. E aí, ao mesmo tempo em que a gente deveria se assumir diante de Deus, a gente deveria também entender que o sedutor da existência, o sedutor do universo, ele sabe quem a gente é, ele sabe onde é que ele pega. Né? Tiago vai dizer, olha, cada um é tentado pela própria cobiça, porque o grande artista do universo, que é o ex-Lúcifer, o maligno, ele sabe do que a gente gosta, ele sabe que no fundo, a gente nem precisava dele, não. O ser humano não gosta de Deus, não. Se o ser humano, um ser humano que morre por um marido ou por uma mulher, né, por um marido ou por uma esposa, o ser humano que morre por um namorado, o ser humano que morre por um time, o ser humano que morre por tudo, e que fica fazendo 1000 perguntas para adorar a Deus, esse ser humano é mauzinho, e aí o sedutor sabe disso e fala assim, eu sei onde é que eu pego essa pessoa. Eu sei onde eu pego. Por isso que a comunhão dos santos é sempre... Ela parece hipocrisia, né? Ela parece hipocrisia porque, meu Deus, olha como é que a gente é perdido de estar aqui e saber que cada um aqui tem uns desejos bem marcados, bem no seu secreto. E aí o João, o que ele fez? Ele deixou de lado essa ordem divina da criação de todas as coisas, mas às vezes eu acho que a gente precisa voltar nisso para entender isso. Olha, todas as coisas foram criadas por ele, mas nem tudo está dentro do seu desígnio. Porque eu não vou conseguir acreditar, e eu falo isso quando eu estou em algum embate. Cara, para com esse assunto aí, que você está querendo dizer o quê? Que Deus foi lá e ungiu o membro sexual do pai da menina para ele engravidar a própria filha? É isso que você está colocando Deus nessa nojeira? Porque o Estado que não é Deus tem por obrigação tirar esse ser que foi criado a partir desse incesto abominável. Né? No Brasil, este ano, que já chegaram a notificação, já são mais de 50 meninas de menos de 13 anos de idade grávidas dos seus familiares, ou pai ou tio.
Eu vou dizer o quê? O Espírito Santo possuiu este homem para cumprir um plano divino de criar pessoas. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu falei, eu não sou Deus, o Estado não é Deus, o Estado tem que chegar e proteger essa criança disso aí. E proteger essa mulher. E sem essa coisa demoníaca desse pastor, deputado, que quer agora penalizar as mulheres que acabam conseguindo isso depois da 22ª semana. Ai, mas é uma vida! É uma vida igual o vírus que eu acabei de matar aqui. Porque eu não posso, dentro até do caráter de Deus que me habita, achar mesmo que Deus tomou uma providência, né? Ah, porque essas crianças de hoje, não, se engravidou com 9 anos, alguma coisa tem. Tem alguma coisa. Tem um criminoso em cima dessa menina. Né? E esse debate é tão terrível que a gente fica inflamado quando alguém atreve a falar disso, mas a gente continua achando assim, ai, por que eu vou adorar Deus? Para que pensar nisso? Ai, meu Deus do céu. Ai, João ficou falando de amor. Ai, bonitinha essa cartinha, né? Ele está falando de coisas sérias aqui. Então, voltando aqui, ele para de falar, ele deixa de falar sobre aquilo que veio da ordem natural das coisas e começa a falar da ordem espiritual. De maneira que, sabe quem são os maiores candidatos ao inferno? Não é a humanidade, os evangélicos que fizeram essa divisão, né? Nós somos evangélicos os salvos e este mundo perdido que está fora dessa casa, isso tem que ser resistido. Nós temos que fazer uma marcha na rua, nós temos que mostrar a nossa marca. E a oposição que Deus mostra aqui nunca foi entre quem é crente e quem não frequenta esse movimento. A oposição é outra, é que todos os que creem em Cristo Jesus ouviram a voz do Senhor. Mas esses que ouviram a voz do Senhor, uns vão se purificando cada vez mais, andando com Ele, e outros vão usando essa voz para ir se pervertendo. Essas pessoas é que são candidatos ao inferno. As outras, e a gente não sabe quem são obras da natureza. Que em última análise são obras de Deus, mas não são nascidos de novo e nem por isso também serão perdidos. Os perdidos são aqueles que tiveram consciência do novo nascimento e a partir disso passaram a fazer uma outra coisa. Que era isso que estava acontecendo aqui nos dias de João. Um monte de gente tinha se convertido. Aí as pessoas começaram, olha, nós somos os especiais, nós recebemos uma revelação especial de Deus. Ele diz assim, opa, o sinal do novo nascimento, o primeiro sinal é ninguém achasse mais especial do que os outros que estão aqui. Né? O outro sinal, quem nasceu de Deus não vive na prática de pecado. Na verdade, se eu tenho a semente divina em mim, não tem nem como eu pecar. E aí que ele vai fazendo as variações acerca disso. Né? Por isso que a gente vai agora voltar lendo de maneira pontual, porque ele diz assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, porque tinha a turma falando aqui, olha, se nós nascemos de novo, a gente precisa conhecer as coisas, a gente precisa saber como é que as coisas funcionam. A gente pega porque a gente não conhece. Ele está assim, não tem nada a ver com conhecer intelectual, nem conhecer as obras de Satanás, nem, vamos sair desse povo aqui, vamos fazer um trabalho à parte. Não é isso. O Evangelho ele é diverso, né? De maneira que a gente não precisaria ficar pensando em igrejas grandes. O Evangelho ele é diverso. Daqui pode sair várias outras pequenas células, sem ninguém se sentir um dono disso. No máximo você pode ter bispo, né? Um supervisor. Mas o dono disso aqui, o dono dos corações é o Senhor. Só que tem um grupo que assim, não, eu tenho uma coisa melhor, então quem está fora da minha visão, como eu recebi de Deus, também está fora da salvação de Jesus. Que era o que acontecia na época do João, né? Ele está assim, para com esse engano. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Porque o que a gente tinha aqui era uma luta ideológica, né? O que é praticar a justiça? Praticar a justiça é ter uma boa tradição, é ter uma boa etiqueta. Praticar a justiça é você guardar o sábado. Praticar a justiça é você entender que você vai ter que adorar a Deus nos dias de lua nova, nas festas judaicas que tinham na época. Ele está dizendo assim, a justiça não tem nada a ver com isso. Justiça está escrito em Romanos, né? O fim da lei é Cristo. A justiça de todo que crê. Então, quem é a justiça? Ele fala assim, todo que pratica a justiça procede de Deus. Então, o que é a justiça que a gente tem que praticar? É a gente ter o caráter de Cristo. E como é que foi o caráter de Cristo? Primeiro,
ele amou, né? O caráter de Cristo é, hoje é sábado, temos as nossas tradições, temos os nossos costumes, temos as nossas preferências, temos as nossas neuroatipias, temos as nossas sensações de normalidade. E aí o que Jesus fazia? Ele acolhia, porque isso é que é justo. Mas hoje é sábado, não acho que é uma boa eu curar, mas Jesus não chegou no sábado, tem alguém aí precisando ser curado? Não. Ele estava lá. Aí de repente apareceu um homem barrigudo na frente dele. E ele viu que esse cara estava sofrendo no dia de sábado, e ele o curou. Aí a religião que confunde justiça com guardar o sábado, assim, isso aí, por que o senhor está curando no sábado? Isso não é o nosso costume. Olha, o sábado foi dado por Deus a Moisés. Por que você está transmitindo uma coisa que Deus deu a Moisés? Porque antes de Deus dar a Moisés qualquer coisa, ele deu o amor. O sábado foi feito por causa das pessoas e não as pessoas por causa do sábado. Então tem um homem barrigudo aqui, ele tem que ser curado hoje. Quando vocês têm um burro atolado num buraco no sábado, vocês não vão socorrer o burrico? Por que eu não posso curar esse homem que nem é um burro? Né? Se a gente consegue amar um animal no sábado, que a gente não pode amar um ser humano, seja qual dia for. Então a justiça de Deus, que é Jesus, tem a ver com isso. Tem a ver com a gente... O que está faltando é verdade nisso aí, né? Ele para no meio da festa, olha, quem crê em mim, como diz essa escritura que vocês estão fazendo aí, ó, jogando cântaro, jogando aguinha, quem crê em mim é que esse teatro vai acontecer, porque não é teatro, é realidade. Do seu interior fluirão rios de água viva. É porque a gente lê o texto e acha bonitinho Jesus citar, mas você imagina isso numa festa? Jesus acabando com a festa? Ele avacalhou a festa. Ele olhou aquilo, gente, esse pessoal, eles querem ficar nisso, o presépio todo Natal, essa coisa bonitinha, esse ritual. E aí, no fundo, nós não queremos isso, né? Você acha que as pessoas que estão ali, elas querem que do interior delas fluam rios de água viva? Não, o bonito é fazer o teatro com isso. É a arte, a gente quer a coisa da visão, a gente quer a obra que a gente produziu. A obra que Deus produziu, ela não é visível, ela só acontece. Então, justiça é isso, é você entender que, embora na vida exista arte, exista estrategismos, exista negócios, existam capacitações, mas a grande arte, a grande alegria, não é nem arte, porque a arte é o ser humano transformando a natureza, né? Mas a conversão é o Espírito Santo transformando o ser humano. Aí, ele está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus pratica justiça. Ou seja, é justo assim como ele é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aí ele começa a nos dar o conceito aqui mais elevado do que é pecado. O que é pecado? Pecado é a gente não andar conforme Jesus andou. O pior, tem gente que consegue andar conforme Jesus andou, mas não anda com Jesus. Eu acho que a grande tentação de todos nós aqui, já neste dia, é a gente conseguir fazer uma mecânica, né? Qual que é a mecânica? A gente arrumou a casa, a gente organizou essa sala, a gente está gravando a mensagem, mas Jesus disse uma coisa para os discípulos que eles tiveram dificuldade de cumprir, que nós temos dificuldade de cumprir, por isso que a gente peca. Porque o João fala assim, quem nasceu de Deus não peca. Quem nasceu de Deus não vive na prática de pecado. E aí Jesus está assim, permanecer em mim para que as minhas palavras permaneçam em vocês. A gente não permanece em Jesus. Porque a gente o tempo todo está trocando o permanecer em Jesus pelo teatro de permanecer em Jesus. Qual que é o teatro de permanecer em Jesus? Agora está... Quer dizer, acho que essa moda já passou, né? Ela foi rápida. Vai ter um negócio de imersão. O que é permanecer em Jesus? Vamos fazer um grande evento internético e vai ter uma imersão. A imersão é falar sobre um assunto, trazer 3 ou 4 pessoas, aí você fica achando que você está permanecendo em Jesus. E o permanecer em Jesus tem a ver com o antes e o depois daquela imersão. Permanecer em Jesus tem a ver com o antes e o depois deste encontro que a gente está aqui. Permanecer em Jesus é andar com Jesus, é se inflamar com aquilo que Jesus se inflama. É buscar o reino dele e a sua justiça o tempo todo, em cada ato que a gente pratica. Por isso que ele
ele vai fazer uma torção do conceito de pecado. Que a gente sempre associa pecado com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E ele está dizendo, não, só existe uma coisa a fazer para que vocês não pequem. É permanecer em Jesus. Por isso que ele fala, quem pratica, porque aqui ele estava fazendo um contraste com aquelas pessoas, né? Eles tinham uma prática. Qual que era a prática? A prática é você colocar disciplinas, é você estabelecer jejuns, é você fazer determinadas práticas. Ele fala assim, olha, mas na verdade, o pecado tem uma prática. Pecado é você se afastar de Deus, é você nem se interessar por Deus, isso é pecado. Por isso que eu tenho medo dessas Bíblias virtuais, né? Porque, gente, todo mundo com a Bíblia na mão. Mas ninguém conhece a palavra. Todo mundo com a Bíblia num clique. E as pessoas não conhecem a palavra. E isso é pecado, porque é uma prática. Qual que é a prática? Todo mundo tem na mão, no aplicativo, no programinha. E as pessoas não têm a menor noção do que seria o significado disso. Aí ele fala, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Qual é o pecado que o diabo pratica desde o princípio? É duvidar de Deus. Rafa falou com a senhora de manhã, eu estava ouvindo um debate teológico assim, curioso, né? Curioso, e ele até satisfaz as nossas preferências humanas, que a teoria advinda de uns rabinos judeus é que o pecado da Eva é que a Eva andou se relacionando sexualmente com a serpente. E aí a outra teoria que vem dessa história é que o Caim não era filho do Adão. Caim era filho da Eva, por isso que o texto fala que o desejo da mulher ia ficar confiscado pelo marido, porque o Adão e Eva tiveram a primeira briga de casal, porque sabe-se lá de quem que esse Caim era filho? Mas isso é uma firulice masculina para poder dizer assim, olha, a mulher fez uma coisa muito abominável, porque é só você ler o texto como ele é, para você ver que não tem nada disso. Porque se Deus colocou, não é nem que Deus colocou, né? Porque o texto da linguagem artística, os filhos de Deus não dão conta disso. Deus não colocou maldição na Eva, Deus constatou a maldição que a Eva colocou nela mesma. Né? Então assim, Eva, olha aí o que você fez, agora pronto, você vai ficar adorando esse otário de pênis. E aí significa, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Quer dizer, você vai perder a própria vida porque você vai adorar essa porcaria desse homem que nem é Deus. Então, não é que a Eva fez algo hediondo, não. O problema estava no casal. O casal recebeu uma ordem. Olha, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem aqui. Só não podem comer daquele fruto. Ou seja, vocês precisam confiar nas minhas palavras. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês não só pedirão, mas farão tudo o que vocês quiserem. Então qual era o fruto proibido? Né? Se a Eva deu para a serpente, o fruto proibido era não confiar em Deus. Aí, não confiar em Deus, deram ouvido a uma criatura disfarçada de serpente. Tanto é que se fosse uma coisa da Eva, qual é o pecado, qual é a constatação que Deus faz com Adão? Adão, a existência ficou maldita por tua causa. Porque se o B.O. da Eva é passar a adorar o Adão, né? O teu desejo será para o teu marido e te governará. O B.O. dos homens é a existência maldita por causa de vocês. Aliás, neste momento, por que existem guerras? Por que existem conflitos? Por que existem tramas? Por que existe morte? Por que existe banalização? Por causa dos seres humanos do sexo masculino. Que, por sua vez, são adorados pelos seres humanos do sexo feminino. Né? É essa maldição. Mas aí os rabinos judeus, né, ficaram nessa coisa de a gente precisa arrumar um motivo por que o desejo da mulher ficou confiscado pelo homem. A gente não confia nem no caráter de Deus, e aí a gente tem um problema teológico, que é ficar pensando que o próprio livro escrito ele tem servido de maneira literal. Né? Quando você começa a andar com Deus, por isso que o segredo para a gente não viver em pecado, como diz o texto falando aqui, é isso. Sabe por que vocês vivem pecando? Porque vocês não confiam em Deus.
Porque quem confia em Deus e não confia no amor de Deus e no humor de Deus, não confia em Deus, igualzinho a Adão e Eva. Esse que é o fruto proibido. É proibido desconfiar de Deus. É proibido desconfiar de que Deus não é apenas amor, que Ele é amor engraçado. Ele é amor afetuoso. Ele é amor, como eu vejo o Kevin em casa com a mãe dele. Assim, olha que amor esses dois, eles são tão espontâneos um com o outro, e Deus queria ser assim com a gente. Né? É um conchavo, é uma coisa assim que um consegue entender o outro. E como a gente não tem essa confiança, a gente peca. Então o pecado... Ah, mas aí você está querendo desviar o assunto para não falar contra adultério, contra isso. Não, isso tudo aí é a pontinha, lá na ponta da nossa desconfiança original de Deus. E quem anda com Deus, quem tem comunhão com Deus, quem permanece em Deus, não consegue nem pecar. Por isso que ele fala, quem nasceu da semente divina não pode pecar. Em que sentido? É impossível você pecar se você tem esse conchavo com Deus como o Kevin tem com a Sônia. Não dá para você pisar na bola. Não dá. Né? Tem dia que eu fico a fim de filmar, porque é filmável assim, a relação do filho com a mãe. Assim. Aí, é isso que Deus queria com a humanidade, mas a humanidade não confia em Deus. E mesmo aqueles a quem Deus faz promessas e faz propostas, são os primeiros, esses são os candidatos ao inferno, porque Deus aparece para a gente e nos faz propostas. E aí, desde o dia que Deus nos faz propostas, a gente vira um demônio na frente de Deus. Por isso que, às vezes, o limite entre a enfermidade e o pecado, entre a falta de paz e o pecado, entre a desconfiança e o pecado, é um limite, sim, muito tênue. Porque todos nós, como seres humanos, nós temos medo. Né? Por exemplo, se eu ouvir um barulho aqui, pá, pá, claro que eu vou sair escondendo. Eu não quero tomar tiro. Esse medo, ele é humano. Até Jesus, né? Quando ele estava pregando no tempo, quiseram jogá-lo do alto da montanha, ele, escapou no meio deles, porque ele, como ser humano, tinha medo. Esse é o medo que salva. Agora, medo de Deus, isso é pecado. Pecado é ter medo de Deus, pecado é não confiar em Deus, pecado é não achar graça em Deus. Pecado é você ter um jardim inteiro para desfrutar e ficar de olho no fruto proibido. Que nem tinha nada de mal no fruto proibido. O fruto proibido estava aqui, Puxa, Deus falou que eu não posso comer daquilo. As pessoas vão ver que Deus falou que eles podiam comer de tudo. Mas é isso, né? E aí a gente começa, mas Deus já sabia. Deus sabia que se ele colocasse uma plaquinha que não olha, todo mundo ia querer olhar. Aí Deus está assim, por que vocês não se enxergam? Porque esse é o pecado. A gente não se enxerga, a gente vai estar sempre dando um jeitinho e botar a culpa nele. E a gente faz isso até na leitura das Escrituras. A nossa leitura das Escrituras é toda pecaminosa, porque a gente não consegue crer que, na verdade, Deus não nos amaldiçoou. Nós nos amaldiçoamos. A existência ficou amaldiçoada. Né? Todo o avanço tecnológico que a gente tem hoje é esse efeito paradoxal, né? É o avanço tecnológico de um lado e a morte do outro. É sempre assim. Sempre assim. Maldita é a terra por tua causa. Então, o avanço tecnológico é a morte. E assim vai se resumindo a existência no nó. Né? Por isso que ele fala, olha, vocês receberam uma vocação diferente disso que vocês estão procurando. Eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. Cara, mestrado e doutorado é andar comigo. Se alguém anda comigo, como diz a Escritura, é do seu interior que fluirão rios de água viva. Serão bem-aventurados quem crê em mim farão as obras que eu faço e farão outras muito maiores. Aí a gente tem medo. Por que Deus me deu isso? Esses são os pecados, entendeu? Eu não estou aqui anulando aqueles pecados que a gente valoriza. Quais são os pecados que a gente valoriza? Adultério, assassinato. E Jesus disse isso no Sermão da Montanha, né? Vocês são muito, muito preocupados com o assassinato. Eu, porém, vos digo, todo dia vocês matam alguém com as suas palavrinhas. Vocês são muito preocupados com a fidelidade. Eu, porém, vos digo, todo homem, aí Deus de novo, não adianta ele dar um jeitinho, Jesus está falando com o homem.
Todo homem que olha para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E como é que os homens olham para as mulheres? Com intenção impura. E Jesus não está falando aqui da sexualidade, não. Como é que é a intenção impura? Primeiro é isso, ela é gostosa. Segundo, ela dá para uma boa empregada. Eu não posso viver sem essa mulher vai ser um meio de eu ganhar o meu dinheiro. E eu fiquei assustado com os meus 10 anos de consultório, o tanto de mulheres que foram roubadas pelos seus próprios maridos que eu já atendi nesses 10 anos de consultório. Né? Porque os caras roubam da esposa. É o que Deus falou, né, com a Eva. Olha o que aconteceu com a feminilidade. Vocês vão ficar confiando no ladrão que está do seu lado. Vai na estatística. Quem vocês acham que mata as mulheres todos os dias no país? São os homens da confiança das mulheres. Aí o moralista fala, olha, você está pregando contra a família. Não, gente. Outro dia eu estava falando lá na escola do Serra Verde, onde eu dou aula. Fora a reportagem de 2022, que a menina estava voltando de serviço para casa e o cara arrastou ela pelos cabelos e levou para o mato, no Serra Verde. Vocês ouviram alguma outra notícia de 2 anos para cá, que no Serra Verde alguém arrastou alguma mulher para o mato? Zero, professor, então. Mas enquanto eu estou falando que vocês, neste momento, em algum lugar aqui, pertinho da escola, tem uma menina ou uma mulher sendo molestada. Porque é isso que é olhar para uma mulher com intenção impura. Né? É pensar assim, se não andar do jeito que eu quero, eu mato. Jesus está ali conversando com uma samaritana. Quem falou isso olhou para uma mulher com intenção impura. Os judeus agradeciam todo dia por 2 coisas. Por não serem mulheres e por não serem samaritanos. E aí Jesus dizia para o judeu que ele estava olhando para uma mulher com intenção impura, os judeus não conseguiam ouvir mais nada do que ele estava falando. E lá vem Jesus ser ministro. É assim, né, que a gente tem que ouvir. Eu sou um ser humano, eu também sou homem. Eu também tenho que assumir para mim todos os dias que eu olho para as mulheres com intenção impura. E não é num sentido que preocupa as pessoas, nesse sentido, até tem gente que me acha que eu sou viadinho, que eu sou capaz de ficar horas e horas e horas conversando com as mulheres sem molestá-las sexualmente. E aí? Você já lava roupa? Você lava o copo todo dia? Você não sei o quê? Então, Jesus está dizendo, olha, vocês estão preocupados com o adultério? Todo mundo que está me vendo aqui trata as mulheres com intenção impura. Né? É melhor ter na empresa um monte de mulheres porque elas são mais fiéis. Mas a gente vai pagar pouco. Se eu tratar a mulher com intenção impura. Porque se elas são fiéis, deveriam receber mais, né? Outro dia, foi ontem? Antes de ontem. Eu vi uma gari, uma motorista de garis. É como que ela dá mais espaço para os caras lá. Porque os homens, eles têm testosterona, então eles dão freada, não sei o quê. Aí os caras fazem barulho para poder dar conta da palhaçada do motorista. E eu tô assim, as estatísticas mostram que a motorista no serviço público, ela acaba ganhando 75% do que os homens ganham. Elas ganham 25% a menos por dirigir com mais fidedignidade. E isso é tratar a mulher com intenção impura. Né? E a intenção é tão impura que ela é perfeita no sentido mal do termo. Se der algum BO, eu falo que o diabo estava nela. Como eu já tive pacientes, que o pastor foi lá, enchia a paciência, aí forçou a paciente para o culto da igreja. Aí a paciente achando que todo mundo ia, olha gente, o pastor fez isso. Irmãos, olha aí, cheio do diabo isso aí, Ela está mentindo. Ainda amaldiçoou a pessoa ainda na frente da igreja. Você olhava a mulher com intenção pura. Aí Jesus está assim, vocês estão muito preocupados, né, em ter uma vida correta com Deus. Eu, porém, digo a vocês, não fique orando nas praças, não. Que congresso, promessas. Por que vocês estão preocupados em fazer encontro? A minha relação com vocês é no dia a dia. A minha vida com vocês não é sair da cidade e ir para o mato, ficar 3 dias, 3 noites jogando pedra na cruz, jogando papel com cola nos ombros de um pastor que está fazendo um teatro de ser Jesus. Deus não precisa que você vá para o mato para se converter. Então, quando vocês forem orar, não orem nas praças. Ele não está proibido orar nas praças. Tem hora que você precisa, né, fazer essa manifestação espontânea como Jesus fez. Porque nós somos covardes. A gente nunca chegaria no meio de uma festa e falaria, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente é politicamente correto.
Mas a gente quer parar numa apresentação de escola e quer fazer uma oração. Ah, esse professor, vamos orar agora antes de fazer a prova? Olha, desculpa, estou na escola pública, não vou orar antes de fazer prova, não. Porque o que Jesus falou foi, entra no teu quarto, fecha a tua porta, converse com... Tem um conchavo com teu pai que está no céu, porque ele que está te ouvindo em secreto os seus segredos, é ali que ele vai te recompensar. Né? Aí, jejuar. Vocês estão muito preocupados com obra social, né? Então, obra social não é você ficar dando uma de São Francisco, que ele nem era assim, ele era assim espontaneamente, mas aí a gente cria os franciscanos, que é o pessoal que anda maltrapilho, amigo dos animais. Não, gente. Seja franciscano no seu dia a dia. A sua mão esquerda nem fique sabendo o que a sua direita está fazendo. Não vai tocar trombeta. Não vai ser eleito em nome do filho que morreu assassinado. Faça tudo sem tocar trombeta. Né? Então, o que é isso tudo, resumindo? Ah, e agora? O que eu vou fazer? O que você vai fazer é que você vai andar comigo para você conseguir praticar as minhas palavras. Fora isso, esse é o pecado. Aí continua. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque quando a gente começa a praticar a religião sem andar com Jesus, a gente está fazendo as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Porque quando você começa a andar com Jesus, você fica assim, para que isso? E como eu fazer isso? Né? Claro, o sedutor ele é terrível. Ele vai fazer você praticar injustiça quando você acha que está praticando uma grande bondade, né? Aí primeiro você cria uma fundação. Aí depois você está sequestrado por governo. Não, porque o dinheiro agora tem que rodar, tem que gerar aqui. Aí você começa espontaneamente a escrever um livro. O livro vendeu. E você fala assim, nossa, e agora? Agora você começa a correr de todo mundo que você tem que produzir o próximo livro do ano, que você assinou um contrato. Ele está assim, quem anda com Deus não vive na prática desses pecados. Eu não tenho que ter compromisso comercial, eu tenho que ter compromisso com a verdade que me habita. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Como é que a gente vai saber o que é filho de Deus e o que é filho do diabo? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Ele fala, mas o que é praticar a justiça? Praticar a justiça é andar em comunhão com Jesus. Praticar a justiça é você fazer na sua vida pessoal aquilo que você recebeu de Jesus. E aí, na medida que você pratica essa justiça, você vai se percebendo nascido de Deus. E como é que eu sei que eu sou nascido de Deus? Ah, se eu amo meu irmão. É o que a gente vai falar na nossa próxima semana. Então, como é que a gente ama o irmão? Tem uma musiquinha que até o padre Fábio gostava de cantar, ela diz, amar como Jesus amou. Então, uma musiquinha bonitinha, tradicional, mas ela é muito mais densa, mais grave, mais verdadeira do que a gente quer fazer acreditar, porque como é que Jesus amou? Tem 2 critérios aí para quem se percebe nascido de novo. O primeiro critério quando eu entendo essas questões, eu me torno uma pessoa extremamente rigorosa comigo mesmo. Né? Quem anda com Jesus é muito rigoroso consigo mesmo, mas é rigoroso consigo mesmo, igual Jesus era. Mas vocês já perceberam como é que Jesus não era nada rigoroso com ninguém fora dele? A começar dos seus 12 apóstolos. Olha como ele era totalmente parcimonioso com aqueles apóstolos, cada um com suas características. Depois, ele anda no meio dos leprosos, ele põe a mão em morto, a fama dele, né? Qual era a fama de Jesus? Ele era rigoroso com ele mesmo. Ele passava a noite conversando com o Pai. E durante o dia, o que ele estava fazendo? Ele estava cercado de publicanos e pecadores. Pecadores para a religião. Porque todo mundo ali era pecador. Eu gosto muito da palavra publicanos, né?
porque a gente aprendeu nas nossas tradições que publicanos são os cobradores de impostos. Na verdade, publicano é um termo latino que significa pessoas públicas. Quais são as 4 categorias de pessoas públicas que aparecem descaradamente nos evangelhos? A gente não presta atenção. Eram as pessoas com quem Jesus andava, né? Primeiro, eram os que viviam dos impostos, ou seja, os políticos. E Jesus andava com essas pessoas. Porque o que a nossa religião faz? Ah, política é tudo podre, tudo desonesto. Fala assim, olha, todo menino fala isso na sala, né? Mas aqui tem um monte de aluno desonesto. Você sabe que a gente fecha essa escola porque aqui tem aluno desonesto nessa sala? Então por que vocês querem fechar um congresso que vocês colocaram essas pessoas lá? E quem colocou aquelas pessoas na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional foi a população. Ah, e aqui tem várias coisas, nada, indivíduos assumam o seu B.O. É a gente quem coloca eles lá, eles são publicanos. Né? É difícil tirá-los de lá porque as nossas boas leis falam, eles foram colocados lá pela vontade do povo, então eles não saem fácil assim não. Até falo isso aqui, mas do que a gente ficar preocupado com o prefeito, o governador, com o presidente, a gente tinha de eleger um legislativo muito mais interessante. Você pega um político igual o Glauber Braga, né? Que é um ótimo legislador. Ele só não pode ser do executivo, porque ele tem uma tendência a ser um ditador de esquerda. Mas legislador, a gente precisa desses caras lá no Congresso. Mas aí a gente elege e depois, ai Senhor, o Brasil, né? Ai, porque Deus deixou. Aí você elege esses caras aí que roubaram o culto aos jovens, viraram candidato. Então, primeira categoria de publicano eram os que viviam dos impostos. Segunda categoria, os artistas, né? Cantores, atores, hoje em dia influencers, pessoas que criam uma personagem, são as pessoas públicas, porque mesmo elas sendo personagem, a gente vai lá na pessoalidade delas falar mal delas, né? E Jesus andava cercado dessas pessoas. Terceira categoria de pessoas públicas, como eram chamadas as mulheres públicas? Meretrizes, que é uma palavra latina também, que é um xingamento, né? O que é meretriz? Merece isso. O cara vai lá, abusa, se aproveita, paga para poder fazer o que ele quer e fala, merece isso. É meretriz. Aí Jesus era cercado de meretrizes. E a quarta categoria de pessoas públicas que não iria aparecer numa tradição judaica, mas que Jesus fez aparecer, eram os eunucos. Eunucos era a palavra mais gentil para bichas romanas espalhafatosas. Porque elas eram tão espalhafatosas que elas se tornavam pessoas públicas. E aí, assim, o melhor vídeo que eu vejo sobre isso, que retrata bem aquela realidade, é um vídeo do Porta dos Fundos chamado Cura. Porque vai uma dessas bichas romanas espalhafatosas procurar cura em Jesus. E a multidão toda esperando ele ser curado daquilo que eles não imaginavam. Ele é curado daquilo que eles não imaginavam, né? Ai, tá ardendo. Ai, eu sinto um fogo. Ele estava com problema no estômago. É ótimo. Porque era essa gente que andava cercada de Jesus. Ou que Jesus andava cercado deles, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Que a justiça de Deus é você ser rigoroso com você mesmo e totalmente frouxo com todo mundo. E Jesus fazia isso, né? Lucas até, sem perceber, faz esse contraste, né? Tem um capítulo 9, onde tem Jesus e os religiosos, né? Na festa religiosa, Jesus está todo mal-humorado. Tá lá no sábado, ele estraga a festa do sábado curando em droga. Aí depois, ele vai para a festa de crente, um fariseu, e ele fala assim, gente, quando vocês estiverem reunidos, não fica chamando o pessoal para vir aqui para frente, não. Fica lá atrás, bonitinho, quem gosta dessas importâncias aqui. Né? E outra coisa, falou com o dono da festa, que era um religioso. Quando você for fazer uma festa, chama publicano, chama gente aleijada, faz a Paralimpíada na sua festa, só gente estourada. Eles não têm como te pagar, essa é a melhor festa. É fazer festa com quem não pode te bancar. Aí Jesus sai desse cenário religioso e vai para o cenário dos publicanos. E aí as historinhas dele são as melhores, né? Ele vai contar que os anjos fazem festa quando uma alma se converte, que o amor de Deus por aquelas pessoas publicanas é tão grande
que ele é igual um pastor, deixa as ovelhas todas seguras e ele faz escarcéu para achar a ovelha perdida, né? Que ele é doidão, igual uma mulher que perdeu uma dracmazinha e ela bagunçou a casa inteira dela para procurar a dracma. Mas é Jesus contando para os publicanos. Para quem Jesus estava contando essa história? Para os corruptos deputados, para os artistas, para as meretrizes que merecem isso e para as vítimas urbanas espalhafatosas. Só historinha de amor. Ah, você agora está pregando o quê? Então viver com Jesus é fazer essas coisas? É isso que eu estou dizendo. O que é a justiça de Deus? Eu sou rigoroso comigo mesmo, mas eu preciso aceitar todo mundo. Isso não é teatro, não. É porque aquilo que o Adão e a Eva não conseguiram fazer, eu preciso conseguir fazer, que é confiar na palavra de Deus. Não é Ele quem transforma. Se é Ele quem transforma, eu tenho que ser rigoroso, porque eu sou habitado por Ele. Mas eu preciso ser Ele, eu preciso ser a esperança dEle. É isso que João começa a falar aqui, de amar uns aos outros. Como Jesus amou. Você não vai ver Jesus... Olha, gente, semana que vem teremos uma aula sobre santidade para vocês aí, tá? Publicanos e pecadores. Nunca que Jesus fez isso. Nunca. Ali ele só tinha... E é isso, né? Nós somos muito omissos aqui. Eu falo esse público específico. Nós somos omissos. Nós pecamos contra Deus. Porque nós recebemos autoridade contra serpentes e escorpiões que pesam sobre a vida desses pequeninos. Nós temos autoridade para trazer cura. Nós temos autoridade para levar esperança. Autoridade para encher essa casa aqui só de gente esquisita que serão transformadas por Deus e não pelo meu curso de batismo. De maneira que eu vou continuar sendo rigoroso comigo mesmo. Mas esse aqui deveria estar cheio de gente bem esquisita. Porque ou eu confio na voz de Deus que liberta essas pessoas, ou então, ai meu Deus, como é que eu vou fazer, né? E agora? Então, quando ele fala de amor aos irmãos, ele está falando, antes de tudo, de confiança em Deus. Eu só consigo amar os irmãos se eu confio naquele que me habita. Ah, lá vai ele, só anda com gente esquisita. Mas essa é precisamente a nossa vocação. Se eu estou andando com gente muito normal, eu tenho que ficar, meu Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada comigo. Porque de normal já basta a religião, né? Jesus não precisava nascer, porque a religião judaica estava muito bem, graças a Deus. Não precisava ter. E ele faz essas ilustrações, pois onde estiver o cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Quer dizer assim, quem anda comigo tem de ser morto. Porque quanto mais morto e podre, mais vai vir abutre. Mais vai vir gente caçando carniça. E é aí, comendo carniça, que eles encontram a vida eterna. A carniça, não é que a palavra de Deus é carniça, é que eu é que preciso morrer na palavra de Deus. E como é que eu morro? É sendo próprio na minha relação com Deus e sendo totalmente acolhedor com todo mundo que é diferente de mim. Né? A gente fica, mas como assim que eu vou ter um culto com esquizofrênico? Gente, mas o Deus no qual eu confio sabe aquietar um esquizofrênico. O Deus no qual eu confio sabe falar com a prostituta seminua aqui no nosso meio. O Deus no qual eu confio é Ele que liberta mentes e corações. Mas como a gente morre de medo de depender de Deus, a gente peca. E aqui eu estou trazendo essa palavra bem aplicada para o nosso contexto, porque João ali estava falando de outra coisa. Mas, quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o nosso pecado não são essas coisas que nos preocupam, até porque essas nos preocupam. Se eu falei palavrão, se eu adulterei, se eu prostituí, se eu roubei, se eu assassinei, isso a gente já vive fiscalizando isso. Agora, o que é que a gente não fiscaliza? A nossa indiferença. Ah, não, eu quero abrir minha casa para o culto, mas não pode vir fulano, ciclano. Ah, gente, esse pessoal, logo esse pessoal enchendo. Ah, não. Olha, quem é nascido de novo não vai ficar fazendo esse tipo de afirmação a vida inteira, porque quem vai morrer fazendo essa afirmação não nasceu de novo. Ou se nasceu de novo, Deus vai tirar para parar de pecar.
Né? Porque a gente tem que ir aqui com as outras passagens bíblicas. Por que há entre vocês tantos fracos e doentes e tantos que até estão mortos? É porque nasceram de novo, mas não quiseram parar de pecar. Vai ter que viver menos. Né? Eu fico muito escandalizado quando eu ouço de nascido de novo assim, por que fulano adotou alguém? Se está no orfanato é porque Deus quis assim, vai adotar. Isso é pecado de assassinato, que a pessoa nem percebe, do qual ela nunca vai se arrepender. Aí se essa pessoa de Deus mesmo, Deus arrebatar uns como que pelo fogo, tá ficando ruinzinha demais, mas tá nascida de novo, deixa eu tirar. Não vai viver pecando assim não. O tratamento de Deus comigo é que é rigoroso. Deus comigo e Deus com cada um de nós é que é rigoroso. Eu, amar os irmãos é isso, é entender que eu não tenho procuração divina para ser rigoroso com a vida de ninguém. Talvez o nosso crescimento como grupo seja travado por causa disso. E aí, alguém vai andar como eu andei? Só cercado de gente com quem você não andaria? Mas você está pregando o seu evangelho ou o meu evangelho? Porque o meu evangelho, você vai ter que andar comigo para conseguir andar com essas pessoas. E é isso, gente, que significa ter a percepção do que é o corpo de Cristo. Esse é o pecado de participar da ceia sem discernir. O que é discernir? Para Jesus, a gente precisa praticar as obras que o Senhor praticou. Mas não é abrir projeto social também. É praticar as obras que o Senhor praticou conforme a comunhão que Ele tem comigo. E Ele tem uma comunhão aqui com cada um. A comunhão de Deus com cada um aqui, ou a nossa comunhão com Deus, jamais será substituída por qualquer palavra genérica que eu falei aqui. E por isso que nesse sentido a gente encerra essa mensagem já memorizando, rememorando a nossa comunhão, a nossa filiação ao corpo de Cristo. Jesus, quando foi, inclusive na última ceia, ele ter esse preparo, que a gente precisa ter isso, né? A gente talvez nós temos essa dificuldade de andar com Deus em relação a ter medo de quem a gente vai receber, né? Eu sou normal demais para receber o anormal. Então eu falo assim, quem falou que eu te perguntei sobre ser normal ou ser anormal? Só te perguntei assim, tá andando comigo? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse isso para Abraão. E Deus disse isso para os apóstolos e para todo aquele que eu segui. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem será feito. E o que é tudo que a gente tem que pedir? É o pedido que eu faço a Deus todos os dias. Eu não me sinto um ser humano realizado enquanto eu não me sentir pleno do Espírito Santo. Posso ter diploma, posso ter prestígio, mas se eu não me perceber fazendo a obra que o Espírito Santo me confiou, não sou feliz. A vida não tem graça. Né? Então, o que Jesus fez? Prepara aí um lugar, uma sala, um jumentinho, faz tudo direitinho, para que a gente chegue e faça a cerimônia que ele disse, olha, toda vez que vocês comerem pão, vocês querem partir o pão no meio? Então algumas pessoas acham que esse pão é grande. E aí a gente reparte, né? Você pega o seu pão, parte ele e dá para a pessoa do lado. Quem achar que é grande. Quem achar que está bom de bom tamanho, fica com esse pedaço. Mas isso tudo que a gente acabou de ouvir aqui tem a ver com essa verdade. Discernir o corpo de Cristo é discernir isso. Olha, nós somos chamados para fazermos parte do corpo de Cristo, de andar com Cristo, de procurar a sua vontade todos os dias. A gente fica muito preocupado com, mas como é que eu vou saber o que fazer? Você não precisa saber o que você vai fazer. A única coisa que você precisa fazer é desenvolver sua comunhão com Jesus. É não abrir mão de buscá-lo na sua intimidade. É aí que a gente vai começar a conseguir ser igreja como comunidade aqui. Né? Então, entendendo esse vínculo nosso com o corpo de Cristo, entendendo que nós somos a expressão do corpo de Cristo,
E aí ele diz que cada um deve examinar a si mesmo e perceber se está discernindo o corpo, né? Eu acho que a própria mensagem nos faz discernir o que é o corpo. E ele fala, está discernindo o que é corpo? Assim coma do pão e beba do cálice. O pão aqui representado como o corpo de Cristo que foi esmagado e o cálice como seu sangue jorrado. Originalmente falando, né? Ele falou, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quem não participa nem desse ato simbólico não tem parte comigo. E ele fala, né, do vinho, ou do fruto da videira, está falando de duas coisas, do sangue dele que foi vertido, e também que o evangelho tem essa característica de uva, né? Outro dia eu vi um pregador falando isso, eu achei interessante. Alguém conhece alguém aqui que não gosta de uva? Tem alguém que não gosta de uva? Pode até existir, mas deve ser aquela coisa assim de 0,000,01% da população. Porque o uva é um fruto universal, né, que as pessoas gostam, se agradam. Inclusive a gente gosta de fazer outras coisas com a uva, né? Fermentá-la, transformá-la em vinho. Ou seja, o evangelho é isso, o evangelho é o fruto da videira. Todo mundo deveria querer essa boa notícia. Né? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esses elementos, por esses símbolos, do teu sangue vertido por nós, da tua carne esmagada, triturada, esmigalhada e quase apodrecida por nós, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Nós te agradecemos, ó Pai. E que agora, ao invés de nós ficarmos crucificando o Senhor com a nossa desconfiança, com as nossas tradições, nós possamos processar o Senhor na nossa existência, que o Senhor seja a nossa vitamina, a nossa vida, tudo que a gente precisa, todos os elementos bioquímicos espirituais que a gente precisa. Nós te pedimos, ó Pai, que nessa memória, nessa memorização, nesse memorial, nós possamos, com alegria, com vida e com graça, comer estes elementos, beber este elemento que representam o corpo do Senhor, que representa a tua vida na nossa vida, que representa o teu Espírito permanecendo em nós, prevalecendo contra as nossas obras, as obras da carne, no nome santo de Jesus. Amém. E assim, comamos e bebamos. Isso, deixa ela pegar mais. Você quer mais pão? Quer mais pão, aí? Vamos para pegar. Aqui, Alice, ó. É suco ou é pão? É tudo. Uma das coisas que eu acho engraçada é a discussão que a religião fica. A criança pode tomar ceia? Ah, mas a criança tem idade para saber as coisas. Meu Deus, Jesus foi tão prático com as crianças. Ele falou, olha, dela já é o reino de Deus. A criança é inocência. Criança já está autorizada a fazer qualquer coisa. Ah, é inocente, mas é pronta. Ela pronta como inocente. Ela é um ser aprendiz. A gente é da cultura, né, que pune as pessoas, é inocência. A gente pune animal, né? O cachorro está tentando comunicar, ele vai lá e arranca uma folha de árvore, o bicho leva um bicudo. E aí Deus está assim, vocês não entenderam nada do que é inocência. Que a Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança. Claro, a criança é um ser humano, ela tem estultícia. Agora, não que ela limite de participar do memorial do corpo de Cristo. E até da tradição, né? Acho que os presbiterianos têm a tradição de batizar crianças. Eu acho muito bonita essa tradição. Porque é isso mesmo. Eu já vi tantas teses teológicas sobre isso. Mas lá em Atos não fala que foi batizado o Cornélio e toda a sua casa. Pegava todo mundo da casa e pintava lá. É um símbolo. Não tem um poder mágico nisso. Né? E aí a gente fica limitando as pessoas, as inocências. Claro, quando crescer, eu vou fazer as opções. Descobrir que alguém pecado, ele precisa apontar. Por
isso que Deus não é. Como é que é? Vamos disciplinar, botar no banco. Botar no banco. Botar no banco, tem um tal de culto de reconciliação. Mas é por isso que Deus não é fofoqueiro, gente. Porque os pecados que nos constituem nem são esses que nos preocupam. Né? Existem coisas que são muito evidentes. Por exemplo, lá na igreja de Corinto, quando tinha gente que ficava bêbado e o outro morrendo de fome, aí virou um problema de grupo, tinha que ser registrado. Mas, ou então se tem algum perverso no nosso meio, né? Que a gente chega nesse nível, né? De comprar o cálice, né? O vinho, e já tem o propósito depois disso usar com alguém em algum motel. Aí Deus aponta essas coisas, porque para a pessoa chegar nesse nível, a perversidade está gritante. Mas aqui não, o pecado que todos nós praticamos é a nossa dificuldade de confiar em Jesus, de andar de acordo com as palavras dele. Né? O dia mesmo ele disse, né? Vocês vão esquecer de tudo que eu estou falando. Ele sabe que esse é o nosso pecado. A gente esquece. Aí a vida que segue, o que é a vida que segue? Eu continuo chateado, adoecido, duvidando, ansioso, quero fazer o curso de não sei o quê, quero chegar não sei aonde. Continuo não confiando em mim. Mas, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, mesmo vacilando como vocês estão, a minha obra será realizada. Esse é o pecado que a gente tem que lutar todo dia. Jesus, nós te agradecemos.